Socorro, eu sou mãe. Agora, na Estação I, com Tânia Rodrigues. Olá, gente, boa tarde. A gente está começando mais um Socorro, eu sou mãe, recebendo o Anderson Novello, a Tatiane Manduca. O Anderson está retornando aqui ao nosso programa. Ele é educador e também é o autor do livro A Bruxa do Batom Borrado, que foi o primeiro trabalho dele apresentado aqui. E agora ele vem com o Pintinho Ruivo de Raiva. Gente, olha só, a gente já viu que vai ser uma história bem bacana por esse nome, inclusive, pela figura do Pintinho, que você já está vendo aqui. Eu me apaixonei pela Bruxa do Batom Borrado da outra vez. Agora eu tô apaixonada pelo Pintinho Ruivo de Raiva. Ele tem um topetão, ele é topetudo, né? Hein, Anderson? Ele é estiloso, topetudo, ruivo primeiro de tudo, e que ele tem muita raiva. Desde criancinha ele desenvolveu esta raiva nele. É? Então a gente vai falar um pouquinho mais, entender um pouco os motivos dessa raiva também, com a participação aqui da Tatiane Manduca, que é a psicóloga queridíssima, que participa com a gente de alguns dos Socorro, eu sou mãe, e mais uma vez a gente tem a satisfação de ter a Tatiane aqui, que aliás também qualquer dia vai ter que vir para contar sobre o e-book que ela lançou recentemente, né? Ai, que delícia! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, né? Agora com o segundo livro do Anderson, que fala sobre uma coisa que eu amo também, fala sobre as emoções. E tá emocionante o livro. Sempre, não é, Anderson? Porque o Anderson, sendo educador, quer dizer, ele foi também professor universitário durante muito tempo, tem essa vivência, né, com as pessoas, e aí acabou se direcionando mais para esse público infantil, é a paixão dele. Esse é o segundo livro, inclusive toda a arte do livro, a ilustração, é da Bruna Assis Brasil, que inclusive já concorreu aos prêmios Jabuti nessa categoria, né? Isso, é uma ilustradora premiada já. Ela foi indicada 2 vezes ao prêmio Jabuti e premiado em uma edição do prêmio. Que bacana, né? Parabéns. Realmente é um trabalho muito bem cuidado. E além disso, gente, a história, não é? Que tem um propósito, um objetivo, tem um sentido. E qual é o sentido dessa vez para esse teu trabalho, Anderson? Então vamos lá. O Pintinho Ruivo de Raiva, ele é filho da Galinha Ruiva. A Galinha Ruiva é um clássico da literatura infantil que fez parte da vida de muitos leitores e de muitas crianças. Não sei se quem está nos ouvindo nesse momento conheceu a Galinha Ruiva como leitor lá em criança. Então, eu fiquei com essa lacuna na minha vida. Não estou me lembrando da Galinha Ruiva, Tati. Eu também não me lembrei, mas o Anderson fez esse favor, né, de contar a história sobre... Vou dar um pequeno spoiler, então, aqui da história da Galinha Ruiva. A Galinha Ruiva, ela tem vários, filhinhos, e ela resolve um dia de fazer um pão, fazer um bolo. As versões da história são diferentes nesse sentido. E aí ela pede ajuda para plantar o trigo. E nenhum dos animais ajuda a família ali nesse serviço. Ela faz sozinha, ela e os filhos fazem. Pode ficar bem à vontade, que o microfone ele vai captando, não precisa ficar preocupado em se aproximar aqui. Perfeito. Relaxa, Anderson. Relaxa. Então aí ela vai para a próxima fase, que é de colher o trigo. Nenhum animal ajuda ela a colher o trigo. Aí ela vai para a fase de fazer o pão, fazer as guloseimas, pede ajuda e ninguém ajuda. Aí quando a guloseima fica pronta e o cheirinho sai pelo ambiente, todos os animais aparecem para comer. Aí é o momento que ela fala, não, teve todo um trabalho para fazer isso, fui eu e foram os meus filhos que ajudaram, então agora chegou o momento de nós desfrutarmos do prazer que é comer o pãozinho que está pronto. E vocês ficam só olhando aí, todo mundo com água na boca. Isso. É mais ou menos assim a história do clássico. Uhum. A partir deste clássico, eu escrevi a história do Pintinho Ruivo de Raiva, pois neste evento em que não ajudaram a mãe dele, ele teve pela primeira vez na vida raiva. E aí a história são todos os momentos de raiva que esse pintinho passa. Ele teve o primeiro momento de raiva dele quando ele não viu a mãe dele sendo ajudada. Isso. Mas o texto em si, a história, é o momento em que a galinha pega o álbum de infância desse filho, rememora esse álbum de infância olhando para as fotos, tem saudades dele e resolve escrever uma carta para ele, dizendo que ela está com saudades. E nesta carta ela relembra esses episódios que o deixavam com raiva.
Então o texto é a carta de uma mãe para um filho, dizendo que está com saudades e recordando eventos da infância dessa criança. E aí, fora esse evento, né, todas as outras coisas que deixavam esse pintinho com raiva. Por exemplo, ir ao cabeleireiro e fazer o corte da franjinha. Ele não gostava, ele ficava com raiva. Mas a mãe levava ele lá, então às vezes a raiva é da mãe também, não é? Ou daquilo que a mãe está representando naquele momento. Vamos lá, vamos deixar ele contar primeiro algumas das raivas. Mais algumas raivas. Quando ele vai à escola e não consegue jogar futebol. Ele dizia que era muito difícil jogar futebol porque ele levava muita bolada na cara. Vinham 3, 4 bolas ao mesmo tempo. Aí quando a mãe dele ouve isso, ela fica pensando, nossa, deve ser algum problema de visão. Levam ele ao médico, que é o Dr. Garnizet, e descobrem que ele tinha miopia. E aí a raiva era porque ele não enxergava direito a bola e não estava conseguindo brincar na escola. Então, uma vez resolvido isso, ele passa a gostar de jogar futebol, a jogar futebol com um pouquinho mais de entusiasmo. E aí ele nem corre o risco de levar uma bolada e quebrar os óculos, porque ele já consegue desviar da bolada, né? Tem o episódio das tias que vêm visitar, ficam mexendo no cabelo dele, ficam mexendo na bochecha dele, e ele não gosta muito dessas tias que aparecem só de vez em quando para, né, esse contato muito intenso, ele também não gostava muito. Tem uma fase que ninguém gosta, né, de ficar sendo muito pegadinho, né? Isso. O episódio que ele estava aprendendo a escrever, daí ele errava a letra, tinha a letra muito feia, colocava a borracha na língua, rasgava a folha, e aí muita folha jogada fora porque ele tinha a letra feia. Então, o livro vai contando todos os episódios de raiva que esse pintinho passou durante a infância dele, através das memórias desta mãe que resolve escrever uma carta para ele. O livro se trata de uma carta de uma mãe para um filho e das raivas. E essas raivas todas, muitas vezes, a partir de uma frustração, não é, Tati? Também de algo que desagrada, mas também de uma frustração por não ser tão bom nisso ou tão bom naquilo. E então o Alonso, o nome dele está batizado, Alonso. O Alonso, ele, enfim, protesta, né? Como qualquer criança, né? Naquela fase isso. Também, desde a infância, quando a gente tem aquela ansiedade de separação, começa a protestar. E daí, quando ela começa a protestar, ela começa a manifestar aqueles sentimentos que são fisiológicos do ser humano, como a raiva. E o legal disso tudo é que o Anderson retratou isso na história do pintinho. Ele começou falando da mãe dele, né? Olha só. Então, ele começou a observar já isso, é um sentido de aprendizagem, o que as crianças aprendem também. E a raiva como algo que é inerente, que faz parte da condição humana. Então, sobre o controle da raiva, como o protesto, como essa criança, ou o Alonso, olha só a carinha dele, como ele percebe isso. Eu achei fantástico, não vou já para o final do livro, porque eu já li, não é? Bem bravo. Mas como é comum as crianças protestarem e muitas vezes os pais se preocuparem com essa raiva. E é importante para que a criança seja combativa, para que ela consiga perceber as suas emoções, reconhecer essas emoções. A gente fala sempre sobre inteligência emocional e a gente tem a oportunidade de já desde a infância, desde a primeira infância, contar histórias. Então contar para que as crianças aprendam a administrar as nossas emoções. É importante a raiva, ela tem uma função, né? Sim. E quando as mães percebem isso, elas conseguem contar, elas conseguem trabalhar essas emoções. E quando a raiva é da mãe, como a gente falou lá, tem vezes que a gente tem muita raiva da mãe da gente, né? Quando é criança, essa raiva é expressada de muitas formas. Para a mãe não é fácil lidar com essa raiva que a gente sabe que o filho está expressando naquele momento e que a gente é a fonte ou a gente está representando ali algo que, né, mobiliza essa raiva, Tati. Nessa fase, então, que a criança muitas vezes expressa e até às vezes oralmente, falando mesmo, né? Tem aquela fase em que as crianças começam através da birra, né, que é uma manifestação da raiva, de uma inquietação e acho que o que vale a pena a gente ressaltar, que é claro, essa é uma carta da mãe do Alonso, mas é importante como a mãe ela consiga oferecer para essa criança essa segurança, né, em suportar essa raiva.
Isso é tão importante, porque muitas vezes as mães ficam perdidas, não é? Com relação à birra, protesto, por mais que você explique que faz parte, né, das instâncias psíquicas, né, da formatação, né, da angústia. A criança muitas vezes ela está externalizando alguma angústia, alguma inquietação. Então a gente precisa olhar para isso e dar suporte emocional para essa criança. E não somente rotular essa criança, né? Ou com raiva, ou com adesivos, ou com rótulos dizendo ou é assim ou é assado, né? Por enquanto ele é o que ele quiser. Sim. Mas o quanto é importante a gente dar esse suporte. E nessa carta que essa mãe escreve, ela coloca algumas frases, eu até tinha anotado aqui, umas frases que são tão importantes que eu achei fantástico. Será que você aprendeu que não vale a pena guardar mágoas e ressentimentos? Essa mãe pergunta para ele. E daí olha que interessante quando essa mãe pergunta, porque ela confere à criança o sentido de aprendizado, de avaliação. Porque muitas vezes a criança ainda não tem, né, esse princípio ainda de avaliação. Né? A partir de que ela vai crescendo, ela vai conseguindo reunir mais argumentações, sim. Mas olha que interessante. Então ela questiona. Né? E é como é importante a gente questionar os nossos filhos, essas emoções deles. Mas nesse questionamento eu acredito que ela esteja também validando, dando a ele, respeitando aquele posicionamento e de alguma forma acolhendo e validando. Então, olha, é possível sentir isso, mas vamos avaliar, né? Não, perfeito, Taninha. Validando, né? Validando os nossos filhos, percebendo que essas emoções, elas são de natureza, né? Faz parte da nossa natureza. Sim. Mas ela valida, ela conhece, ela reconhece essas manifestações e dá suporte para ele, né? E conta essa história. Então, ao contar a história, ela está oferecendo também um psiquismo saudável para essa criança, perguntando, fazendo com que ele crie o senso de avaliar. Olha, vocês duas são leitoras muito especiais porque vocês captaram muita coisa bacana do livro. Veja, do ponto de vista da literatura, não é função da literatura dar a resposta. Não é uma fórmula mágica assim, quando a criança estiver com esta raiva, faça isso que vai passar. Quando a criança estiver com aquela outra raiva, basta fazer isso que vai passar. O livro não está dando essa fórmula. Mesmo porque ele tem diferentes tipos de birras, diferentes tipos de siricuticos durante a história toda. Mas ele tem a presença de uma mãe muito carinhosa que está ao lado dele, amparando, compreendendo. Então, a história não vai te dar a fórmula mágica de resolução desse sentimento que é humano. Mas é importante resgatar o que a Tatiane falou. Não tem como fugir. Ele faz parte da natureza humana. As crianças vão ter raiva em algum momento, nós adultos teremos raiva em algum momento. É um sentimento que existe. Mas não vai ter a fórmula mágica. Vai ter presença, carinho, compreensão nesses momentos de angústia, de birra do personagem aqui. Inclusive, porque o Anderson trabalha também essas histórias nas escolas de educação infantil, né, Anderson? Então, assim, nesse momento na escola de educação infantil, também os mestres, também os colaboradores estão lidando ali com muitas crianças que têm, durante aquele período na escola, alguns acessos, digamos assim, acessos de raiva. Né? Perfeito. Eu pré-lancei ele sábado em Curitiba, mas as pessoas já estão começando a me dar devolutivas que estão caminhando para isso que você está me dizendo. Algumas professoras me disseram assim, eu vou trabalhar esse livro com as mães, porque é um livro que relata o sentimento de uma mãe para com um filho. Eu acho que eu vou perguntar para as minhas mães lá da escola, se você tivesse que escrever uma carta para o seu filho, relembrando coisas da infância dele, o que você diria nessa carta? Outras professoras da educação já estão me dizendo assim, nossa, esse livro vai caber muito bem porque eu trabalho durante a contação de histórias, durante a aula, com sentimentos. Eu tenho o dado dos sentimentos, então a criança joga o dado, cai num sentimento X e a gente procura ler uma história sobre esse sentimento e trabalhar, conversar com as crianças sobre esse sentimento. E eu vou encaixar o seu livro quando a gente for falar sobre a raiva. Então, as professoras são incríveis porque elas criam diferentes atividades, diferentes estratégias para que o livro chegue de uma maneira mais adequada às crianças. Com certeza. E é importante que se faça esse movimento em direção às escolas, às professoras, né?
porque elas precisam de recursos também, né? Que venham de sugestões, de pessoas que são engajadas, assim como a Tati também, que acaba que, né, o Anderson se torna também um contador de histórias na escola do teu filho, né, Tati? Exatamente, fez esse convite com muito amor, né? Ele vem, olha, gente, meu filho. Ele vem de longe, hein? Eu vim de Curitiba para visitar a escola do filho da Tati. E assim, eu quero deixar registrado que o mais interessante de tudo é a conversa com as crianças, porque elas, depois que têm acesso ao livro, elas fazem perguntas e elas chegam em lugares que às vezes o adulto não está prestando atenção. Elas têm percepções do texto literário, percepções da história, que às vezes você não está percebendo. Sim. Eu circulei pelo Brasil com o livro da Bruxa do Batom Borrado, que foi meu primeiro livro, e batendo papo com as crianças, visitando escolas, e eu tenho uma coleçãozinha de perguntas e observações das crianças muito, muito peculiares a respeito do livro da Bruxa, que quando eu estava escrevendo, nunca imaginei que elas chegariam naquele entendimento, naquela percepção. Então eu acho que também é dar vez e voz para o entendimento da criança a partir da história. A professora não precisa chegar com todas as respostas prontas. A literatura te dá abertura para que você deixe que a criança também fale a respeito daquilo. A mesma coisa um pai que lê a história por uma criança antes dela dormir, que faz Sim. leitura ou contação em casa. Não precisa lhe dar a moral, fazer as explicações. O mais legal é ouvir a percepção das crianças a respeito. Eu acho que as mamães que leem história para os filhos sempre têm uma história para contar sobre a percepção dele Exato. a respeito da história. E não a que ela já tem, já guarda e tem aquilo como certo. Perfeito. Tati, vou pedir só para você segurar o teu comentário um minutinho para a gente ver aqui a nossa audiência. Olha só, Juliana Delvecchio, psicóloga fera, a Rosiméria Aparecida Patrícia também está aqui dando parabéns, a Thalita Lima amo, Geraldo Peçanha arrasou, Tatiane Manduca está aqui respondendo a todos, e a Elizabeth, maravilhosa Tatiane, ai amiga linda, quero ver esse livro, Anderson lindo, Karina, Anderson lindo, e o Vanderly Verona também. Legal, Tati, Bianca Almeida, muito bom. Eu quero aproveitar nesse momento aqui para mais uma vez agradecer ao meu amigo querido Edmar Oneda, que foi quem primeiro me apresentou o Anderson. Foi quando você veio com a Bruxa do Batom Borrado. Aí você conheceu a Tati, que participou do programa junto com a gente. Olha, gente, a nossa rede está ampliando. Essa rede, como se amplia. E aí, mais uma vez, o Anderson está aqui. Mais uma vez, vai lá na escola. Muito legal, as pessoas, muita gente conhecida ali assistindo. A Karina é lá de Teixeira Soares, uma cidade do interior do Paraná, que eu prometi levar o livro para lá já nas próximas semanas. Então, alguns amigos estão convidando, acho que vou começar o meu processo de visitar as cidades e levar o Alonso conhecer. Olha, leva lá, tem a Sabotelho, que é de Floripa. Tá vendo? Tem gente por toda parte aqui. Tem. Vamos chegar longe com o pintinho ruivo de raiva. Tati, por favor, você ia fazer um comentário. Sabe o que eu achei interessante? É que eu falo que os filhos trazem as mães para o consultório. Né? Então, diante desses acontecimentos, né, de revisitar a infância, de passar por, novamente, o conhecimento, né, conhecer essas emoções. Para a criança é tudo tão novo, ela está sabendo lidar com a raiva, está sabendo lidar com diversas emoções, diversos sentimentos. E muitas vezes a mãe chega no consultório diante, né, olha, eu tô com um problema, não sei o que eu faço agora. Então, olha só que legal que nos proporciona também, né, contar histórias para os nossos filhos, porque Sim. a gente tá dando também um espaço para eles, né, tá entendendo essas emoções. E a criança, ela ainda não tem, muito que incipiente às vezes, ela não tem ainda, não consegue avaliar, não consegue entender esses sentimentos, ela consegue entender as emoções, ou seja, a forma que ela tem de reagir a esses sentimentos. Sim. Então é tão importante a gente ler para as crianças, e quando é uma obra literária assim do Anderson, a gente fica ainda mais feliz, né? O cuidado que se tenha. Mas isso me chama a atenção, qual que é a história, né? Uma pergunta para as mães, qual é a história que a gente está contando para os nossos filhos? Qual é a história que a gente conta? Eu acho que essa reflexão é muito importante, porque muitas vezes a gente não entende, não compreende, tem dificuldade de compreender o que está passando com essa criança. Né? Muitas vezes é uma angústia, muitas vezes é o conhecimento de uma emoção. E se eu estou entendendo bem, quando você diz qual é a história que a gente conta, você não está se referindo nesse momento a um livro, a uma literatura. Você está falando
da construção da história da mãe com o filho, da família, né? Então, rico porque a mãe do Alonso, ela está contando uma história, né, do próprio Alonso, das vezes em que ele ficou bravo, ficou com raiva, né? Ele protestou. Então ela tá também, olha que rico que é, ela tá conversando já sobre as emoções. E a gente precisa falar e ensinar as crianças a lidar com as emoções. É o grande legado, né, que se tenha, porque aprender, né, as matérias, aprender, né, a educação infantil, ela já tem o papel, né, de ensinar. Agora está dentro de casa a gente passar esses valores, está dentro de casa a gente oferecer para a criança, para que ela acesse tudo aquilo que ela vivencia, porque ela não tem como ainda dizer e explicar. E os adultos, sim. Então, elas são ricas, né, nas fantasias. Então, a gente precisa entender o que se passa por essa criança. Por isso que eu falo que as crianças que levam as mães para o consultório. Verdade. Muito verdade isso. Agora, Anderson e Tatiane, também a gente vê um aspecto que, pensando aqui na educação infantil, né, que é o teu público também, é justamente uma fase em que ocorrem muitos episódios de raiva, em que às vezes o amiguinho, ele é o depositário daquela raiva na escola. Isso às vezes acontece, gente. Né? Então, assim, como lidar também com essa situação do filho que chega em casa, às vezes com uma mordida na bochecha, né, com um chute, né? Com a minha filha aconteceu quando ela era criança, nas duas vias, né? Um dia chegou em casa, mordida aqui e ali. Outro dia, Tânia, vem cá, porque aconteceu tal coisa, deu uma machucada ali, né? Então a gente tem que aprender a lidar com essa circunstância também. E por isso que eu disse que na escola é muito importante, né? Que é o primeiro momento de acolhimento, né? de socialização e de expressão dessa raiva nesse grupo, né? Nesse grupo, porque dentro da família é diferente. Né? Com os adultos, o limite também da criança, né? Do seu próprio corpo, respeito do seu próprio corpo. Esses assuntos são tão interessantes, né? Porque eu falo que chama as mães também, porque quem lida com isso são as mães, né? Sim, então a mãe, cabe à mãe a entender, a conversar, a compreender, porque às vezes a criança está tendo ali, né, numa mordida, uma manifestação, e muitas vezes não é de raiva, não. É uma manifestação de alguma inquietação, de afeto também. Sem uma forma, né, compreensível. Eu já levei mordidinha de carinho, de afeto. Mas vai convencer a outra mãe que aquilo foi amor, né? O próprio trabalho com a literatura e com as histórias, a abertura para o diálogo, a abertura para falar sobre a história, às vezes há uma identificação, né, da criança com os personagens e com o que está acontecendo na história. Não que isso vai resolver o problema, mas a abertura para falar sobre o problema, sim, que a professora pode proporcionar, por exemplo, lendo e fazendo roda de conversa com as crianças, já é um caminho para o autoconhecimento, digamos, porque a partir do exemplo do outro, da narrativa do outro, você também se conhece. Com certeza, através do outro, né? E também, né, para uma discussão até de rodas, de pais também, porque retrata isso, a forma que a gente lida com essas situações. Não é necessariamente o que acontece, mas de que forma que a gente lida em casa com o nosso filho, compreendendo também que muitas vezes essa manifestação dá à criança também o respeito do próprio corpo, mas dá também, oferece um lugar a ela, né? Quando sim, você coloca os limites. Sim. Então, eu acho que é importante dar pra gente conversar, fazer rodas, né, infantis e também com os pais. Eu acho que é importante porque provém dos pais, né? Perfeito. Essa disciplina também, esse carinho, essa compreensão. E agora eu vou fazer assim uma pergunta a vocês sobre essa compreensão em relação à raiva, né? A gente está vendo aqui, a Neuza Manduca também está dizendo aqui, muito bom. O Anderson traz vários exemplos, né? Várias situações em que a gente até já vivenciou no dia a dia com os nossos filhos ou com sobrinhos e tal, cada um manifestando ali na infância também a sua raiva por uma coisa ou outra. Aí chega numa outra fase, é por uma equação matemática que não consegue resolver, aí daqui a pouco é não sei o quê. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui é realçando esse aspecto, né, de que a raiva é um sentimento humano, né? E é claro, como disse a Tati, os limites, eles vão acontecer, porque também ninguém está imaginando aqui que a gente
imagine uma sociedade em que estejam acontecendo, né, acessos de raiva o tempo todo, mesmo quando isso é com crianças, porque elas também têm que ter um limite para poder aprender a lidar com essa manifestação e até na forma de expressar a sua raiva. Não é assim, Tati? Não, é exatamente. Né? A inteligência emocional, que a gente tanto fala hoje, né, nesse universo, começa onde? Nessas primeiras instâncias, nessas primeiras relações que a criança tem de perceber da onde surge essa raiva, de que forma que ela aparece, como eu controlo esses impulsos de morder o outro, como eu controlo, né? E o limite também. Né, no respeito ao próximo. E também, falando em inteligência emocional, o quanto eu consigo ser empático e compreender também as manifestações do outro. Então, quanto mais a gente inicia essa educação infantil, né, a partir das emoções, mais condições a gente dá para essa criança, psíquicas e saudáveis, né, de conhecer, de começar a administrar já o que ela sente, né, e daí, porventura, vem as atitudes, as consequências, que são os comportamentos. É isso aí, olha, a Alissa e a magia da leitura, Anderson, sou fã. Loiana Moura também aplaudindo aqui. E a Tássia está entrando, indica que já a gente vai terminar. Já terminou. Então, Anderson, você ia ler uma das cartas, das histórias? Eu ia falar que a busca pela compreensão, né? Essa galinha ruiva, esta mãe, ela está muito compreensiva na história com o filho. Tanto que tem um episódio que as tias carijós vêm visitar e ficam estragando o cabelo dele, pegando na bochecha, ele não gosta muito. Daí ela relata esse episódio. Eu posso ler só um pedacinho bem rapidinho? Um pedacinho, pode. Elas estão lá desmanchando o cabelo dele e pegando na bochecha dele. E ela diz assim: mas você ficava com tanta raiva que saía correndo e se escondia embaixo da mesa. E de lá, às vezes, até eu tenho vontade de me esconder embaixo da mesa. Segredinho nosso, tá bom? Então é uma mãe que está se colocando no lugar do filho pensando. E agora eu entendo porque ele passava tanta raiva, porque talvez elas eram bem abusadinhas nesse trato, nesses apertões, invasivas nessa relação. Então ela está sempre compreendendo ali que até esse segredinho você não conte para suas tias. É mas o que a Tânia falou, até né? Tá validando ele, né? Esses sentimentos. Perfeito. Agora, gente, como é que a gente obtém o livro? Como é que a gente pode contar com as tuas palestras, ou em escolas, ou em outros ambientes, até mesmo, acredito, né, em encontros de outros tipos de evento que tenham público infantil ou de educadores também, né, Anderson? Perfeito. Acho que eu vou dar 2 canais de comunicação aqui, que é meu Instagram e a minha página no Facebook. Vocês podem mandar mensagem pelo Instagram ou mensagens pela página no Facebook, que eu passo o link. Se alguém quiser adquirir o livro, o link de compra do livro pela internet. Então, tanto no Instagram quanto na página é Anderson Novello, com 2 L's o Novello. Se você digitar tanto no Insta quanto no Facebook, Anderson Novello, você pode conversar comigo lá via mensagem e eu passo as instruções de compra. Perfeito, Anderson Novello com 2 L's, mas aí no Face aparece Ander abreviado, não é isso? Tem a página profissional é Anderson Novello. É Anderson mesmo. Anderson Novello no Insta e no Facebook a página profissional. A gente está terminando, Tati. Ai, que pena, mas voltaremos em breve. Deixa eu aproveitar e deixar minha página profissional também. Psicóloga Tatiane de Samanduca. É um prazer estar aqui agora com o lançamento do Pintinho e deixar uma informação, né? E deixar também, olha, o que me encheu assim de orgulho de participar também desse livro é que a mãe está retratando as memórias. Né? E olha que rico que é a gente retratar as memórias, as emoções. Então eu convido todo mundo a ler esse livro e, claro, também estou disponível no Facebook para quem quiser me procurar. Obrigada, isso aí, Tati. A gente que agradece também mais uma vez a você, encerrando aqui com a Mônica dizendo o tema demanda atenção, Mônica Castelano Rodrigues, e a Mônica pergunta também, a bruxa tá bem? A bruxa está bem, inclusive já passou o acesso de raiva da bruxa e de ciúmes do irmãozinho que nasceu, ela já está controlada e tranquila em casa. Estamos aqui com o Pintinho ruivo de raiva. Um beijo para vocês, até a próxima segunda, Tássia. Obrigada. Anderson, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tati também. Obrigado pelo convite. Você ouviu na Estação I